Sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola sobre a interlocução privilegiada entre o Partido dos Trabalhadores, o PT, e o primeiro comando da capital, o PCC. Essas duas grandes organizações, fundadas aqui em São Paulo e repletas de criminosos nos seus quadros, se notabilizaram pela prática delituosa em escala industrial, envolvendo aí cifras multimilionárias. Mas além da sua atuação ilegal e do seu local de nascimento, parece haver muito mais em comum entre o PT e o PCC. A Veja publicou, na última sexta-feira e ao longo desse fim de semana, reportagens exclusivas sobre a suposta relação entre a facção criminosa e a facção partidária. A revista teve acesso a trechos de um depoimento do senhor Marcos Valério, o famigerado operador do Mensalão. Para quem não se lembra, o Mensalão consistia no suborno sistemático de parlamentares pelo governo Lula, para que eles votassem aí de acordo com os interesses do Partido dos Trabalhadores. Todos os meses, pingava dinheiro de corrupção no bolso de deputados e senadores, garantindo uma base de apoio a Lula e os seus parasitas do Estado. Contudo, segundo o relator do processo no STF, o ex-ministro Joaquim Barbosa, havia exceções a esse comportamento antirrepublicano. Os líderes dos 4 partidos cujos principais parlamentares receberam recursos em espécie do PT orientaram as suas bancadas a aprovar o projeto que fora encaminhado pelo governo. Somente o senhor Jair Bolsonaro, do PTB, votou contra a aprovação da referida lei. Todos os demais votaram no sentido orientado pelo líder do governo e do Partido dos Trabalhadores na Câmara dos Deputados. Bom, o relatório final da CPMI, responsável pela investigação do Mensalão no Congresso, apontou desvios na ordem de 1 bilhão e 300 milhões de reais. A denúncia do Ministério Público Federal implicou 40 pessoas entre intermediários e políticos, cuja maioria foi condenada pelo STF. À época, afirmou-se que a justiça havia chegado para os 40 ladrões, mas não para o Alibaba. De fato, foi só em razão do escândalo seguinte, o Petrolão, que Lula respondeu, ainda que brevemente, pelos crimes que cometeu, de acordo com os tribunais de segunda e terceira instâncias. Já os crimes de Marcos Valério no Mensalão não passaram impunes. Ele foi condenado pelo STF a mais de 37 anos de prisão por corrupção ativa, peculato, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Claro que, depois do cumprimento de apenas 1/6 da sua pena, foi autorizado pelo ministro Luiz Roberto Barroso a progredir para o regime semiaberto. Mas um pouco antes disso, em 2018, Marcos Valério prestou depoimento sigiloso à Polícia Federal no âmbito de uma delação homologada pelo então decano do Supremo, o ex-ministro Celso de Mello. Os vídeos desse testemunho, trazidos a público pela Veja, são reveladores. Neles, Valério relata o envolvimento do PT com o PCC e detalha os bastidores aí de grandes esquemas de corrupção do partido quadrilha liderado por Lula. Não é de hoje que PT e PCC aparecem juntos no noticiário policial. Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, lideranças do primeiro comando da capital já reclamavam da mudança de postura e da falta de diálogo com a nova administração federal. Uma investigação do Ministério Público do Paraná revelou que a maior facção criminosa do país sentiu o golpe depois que os chefes foram transferidos para presídios federais em fevereiro deste ano. Em áudios gravados com autorização da Justiça, o tesoureiro da quadrilha, preso na terça-feira, afirma que as regras estão mais duras agora nesse governo. Os caras começaram o mandato agora, irmão. Agora que eles começaram o mandato. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem na linha de frente. Então, se os caras já começaram mexendo em quem tá na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. Ele já começou a atrasar a implementação do PT. Então você vê que o PT com nós tinha diálogo. O PT tinha um diálogo com nós cabuloso, mano. Mas, de acordo com o depoimento de Marcos Valério à Polícia Federal, parece que essa interlocução privilegiada entre o PT e o PCC extrapolava e muito o tal diálogo cabuloso. No dinheiro dos bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado e financiando campanhas de candidatos a vereadores do PT e de deputados do PT em dinheiro vivo. Tá?
e crime organizado, leia-se PCC. Não acabou não. E o Celso Daniel tinha feito um dossiê mostrando quem era do PT, quem estava sendo financiado e quem tinha pedido para ele para manter, para dar ajuda lá em Santo André, ele como prefeito. Tinha feito um dossiê e esse dossiê sumiu. Não sei, isso eu ouvi de gente do PT. Bom, o dossiê sumiu e levou junto a vida de Celso Daniel, um daqueles assassinatos políticos em que não há provas, mas também não há dúvidas. Pela fala de Marcos Valério, fica claro que o PT tem a corrupção no seu DNA. E antes de assaltar os cofres públicos federais com mensalão, com petrolão e tantos outros escândalos, o PT já recolhia dinheiro das máfias e das organizações criminosas nas prefeituras que havia conquistado. O Celso Daniel achava que o dinheiro era só para manutenção do partido e a manutenção do presidente e despesas das pessoas da cúpula do partido. Mas o dinheiro já tinha virado uma farra, já estava financiando o vereador de fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse, estava financiando um deputado fulano de tal, que o crime organizado tinha interesse. Era isso. De acordo com esse depoimento de Marcos Valério, havia dois tipos de petista. Aqueles que admitiam a corrupção para financiar o partido e a sua cúpula, e aqueles que abraçavam a corrupção também para ganhos pessoais. Considerando que Lula foi processado e condenado por receber vantagens indevidas, como um sítio e um triplex à sua disposição, fica claro o tipo de petista que ele é. Cumpre ressaltar que essa delação sigilosa de Marcos Valério, homologada pelo STF, requer provas adicionais nos termos da lei. Contudo, a julgar pelo histórico de Valério, como operador do PT no Mensalão, ele parece falar com um certo conhecimento de causa. Esse mergulho nas origens criminosas do Partido dos Trabalhadores ajuda a explicar a simpatia dos petistas por causas que favorecem o crime. A visão do bandido como uma vítima social, a despenalização de crimes como o roubo de celular, a redução de penas e o aumento de benefícios a presos, os indultos coletivos a corruptos e criminosos, a redução da população carcerária, a tolerância com o terrorismo político, a impossibilidade de prisão após julgamento em primeira e em segunda instância, a ideia de que não se combate o crime com cadeia. O crime já aconteceu, o que adianta punir? Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. Lula se tornou o herói de advogados criminalistas milionários como esse que nós ouvimos agora. Verdadeiros especialistas em livrar grandes criminosos da cadeia que tem muito trânsito nos altos tribunais. Não à toa, o Prerrogativas, aquele grupo que reúne advogados muito atuantes na soltura de corruptos, organiza luxuosos jantares de doação para o Partido dos Trabalhadores, onde são arrecadados centenas e centenas de milhares de reais para a pré-campanha de Lula. Mas sejamos justos, não é só entre os advogados do crime que o PT faz sucesso. Os próprios criminosos já entenderam quem melhor representa seus interesses na política. Dados oficiais do TSE, levantados pelo O Globo, não deixam sombra de dúvida. Entre os presos habilitados a votar, 82% escolheram o candidato do PT nas últimas eleições presidenciais. Em estados dominados por facções criminosas, os petistas são praticamente uma unanimidade entre os delinquentes. Para ficar em um exemplo, mais de 98% dos presos do Ceará votaram no PT em 2018. Ou seja, não é apenas um diálogo cabuloso que existe entre a criminalidade e o Partido dos Trabalhadores. Lula também pode esperar uma votação cabulosa nos presídios. Ainda bem que existem mais trabalhadores do que bandidos no país. Muito obrigado, não percam esperança no Brasil e fiquem com Deus. Realização Jovem Pan News.